Diagnósticos diferenciais de gota. Nesse vídeo, nós comentaremos sobre outras causas que podem mimetizar o quadro clínico da gota, ou seja, ter os mesmos sintomas, a mesma apresentação e não ser gota. Se você tem interesse nesse assunto, fique aqui comigo então nesse vídeo que eu trarei mais 4 causas que podem mimetizar clinicamente a gota. E lembre-se, claro, dos 3 Cs. Curta, comente, compartilhe nosso vídeo com mais pessoas. Dessa forma a gente vai mudar a história da gota. Vamos lá. Qual que é o quadro clínico clássico da gota? É levar a uma inflamação de uma articulação que dura 3 a 5 dias, uma semana no máximo e vai embora. Essa inflamação, essa dor, esse inchaço, esse edema da articulação, muitas vezes ela fica até hiperemiada, quente, e que vai embora depois de poucos dias, nós chamamos de artrite em crise. A artrite em crise, ela é classicamente autolimitada. Ou seja, essa característica de ser autolimitada, ela é muito importante para a gente pensar em gota. Isso a gente vê ali no nosso dia a dia, a gente fazendo anamnese, tirando a história do paciente, depois do exame físico, claro, na nossa anamnese a gente consegue caracterizar se ela é uma artrite em crise e a gota, no geral, ela é uma artrite em crise. Claro, depois de longos anos de evolução, esse tempo de inflamação vai aumentando cada vez mais, de duração da artrite, da inflamação, e o intervalo entre as crises vai diminuindo tanto que tem uma hora que o paciente tem dor todo dia e para de ser uma artrite autolimitada. Mas, no geral, nos primeiros anos de doença, ela caracteristicamente ela é autolimitada, em crise. E nós temos outras causas que é bom a gente lembrar aqui que pode fazer também uma artrite em crise, que nós médicos temos que estar atentos para fazer os diagnósticos diferenciais da gota. Então vamos lá. Primeiro, a pseudogota, que é a artrite por pirofosfato de cálcio. A gente comentou sobre isso num vídeo só diferenciando gota e pseudogota. A doença por depósito de pirofosfato de cálcio, ela é um grande guarda-chuva. E uma das formas dela é a artrite aguda por depósito de pirofosfato de cálcio, que a gente chama de pseudogota. Ela se assemelha muito à gota e a gente consegue diferenciar como? Primeiro, que a pseudogota ela comete mais idosos, e a gente sabe que a gota é mais homens de 30 a 50 anos em geral. A pseudogota não pega a primeira metatarsofalangiana, que é o dedão do pé. E também ela é em crise, mas ela tende a durar mais esse tempo de inflamação dela, às vezes dura semanas e pode já começar com acometimento de 2 ou 3 articulações que a gente chama de óligo articular. Isso pode ocorrer também na gota, mas na gota isso acontece após anos de evolução da doença. No início, em geral, é uma articulação, uma, depois começa a pegar 2, 3 e vai aumentando. Tem outras coisas também que a gente pode ajudar a diferenciar também, outros achados que podem ajudar a diferenciar de imagem, do líquido sinovial. Eu tenho um vídeo só falando disso. Aqui eu vou falar do aspecto clínico só, da manifestação clínica da doença que vai facilitar, que vai fazer a gente pensar em diagnósticos diferenciais da gota. Então, primeiro diagnóstico diferencial, pseudogota. Segundo, reumatismo palindrômico. Quando eu utilizo essa palavra palindrômico, quer dizer que é um reumatismo recorrente. Tem início e fim e recorre. Palindromismo quer dizer isso. Então, algo que é recorrente. O reumatismo palindrômico, tem autores que acham que é só uma fase inicial da artrite reumatoide, tem outros que acham que é uma doença em si, enfim. O reumatismo palindrômico, clinicamente, ele leva a artrite em crises também autolimitadas, que em geral acomete mais articulações das mãos. Então, as metacarpo-falangianas, interfalangianas proximais e punho. Mas pode pegar joelho, tornozelo e a gota pode pegar qualquer articulação, a gente sabe disso. A gota, claro, inflama mais primeira metatarso, tornozelo, joelho, mas pode pegar cotovelo, mão, pode pegar qualquer articulação. O reumatismo palindrômico,
tem uma predominância de mãos. Pode pegar outras articulações também e dura pouco tempo, 2, 3 dias e vai embora. Vai embora. Fica avermelhado a articulação, é demasiado, parece gota, dói bastante, passa rápido. Tende a ter uma duração menor ainda que a gota, 2, 3 dias e vai embora. Claro, a gente vai avaliar se não é gota, vai solicitar ácido úrico, exames de imagem se necessário, enfim. Mas lembrar também do reumatismo palindrômico. Combinado? E o reumatismo palindrômico, uma porcentagem significativa dele vai evoluir com uma artropatia inflamatória crônica, não mais em crise, que a maioria das vezes é para artrite reumatoide, mas pode evoluir para lúpus, para síndrome de Sjögren ou para outra doença reumatológica autoimune. Certo? Terceiro que eu gostaria de falar, artrite reativa. A artrite reativa faz parte de um grupo que a gente chama de espondiloartrites. Tem vários subtipos de artrite nesse grupo, a mais comum é a espondilite anquilosante. E a artrite reativa é uma artrite secundária, então, a um quadro infeccioso prévio. O paciente ou ele tem uma infecção uretral por clamídia ou uma infecção intestinal por salmonela ou shigella na maioria das vezes. E depois de algumas semanas ele apresenta um quadro de artrite. Esse quadro de artrite, ele pode ser de várias formas. Em geral, acomete mais joelhos e tornozelos e por vezes pode se apresentar como uma gota, como um quadro de uma artrite autolimitada, que dura poucos dias ou poucas semanas e vai embora. Então, pode ser um diagnóstico diferencial para nós também. Claro, esse paciente vai ter outros achados clínicos, às vezes lesões de pele, às vezes inflamação na conjuntiva, que a gente chama de, quando o paciente tem artrite, uretrite, conjuntivite, a gente chama de tríade de Reiter. Então vai ter outros achados, entesites, que vai fazer a gente pensar em artrite reativa, além desse quadro prévio de infecção. A quarta forma é a artrite psoriásica. O quarto diagnóstico diferencial de gota é a artrite psoriásica, que também faz parte do grupo das espondiloartrites, onde eu dei o exemplo da artrite reativa. A artrite psoriásica também é um deles, que pode acometer também as articulações periféricas, predominantemente joelhos e tornozelos, e por vezes no início pode ser difícil da gente diferenciar se é gota ou se é artrite psoriásica. E por que é difícil? Porque muitas vezes elas estão associadas. Sim, nós sabemos que o paciente com artrite psoriásica, ele tem um risco 5 vezes maior do que a população sem artrite psoriásica de evoluir com gota. Então, nós temos muitas vezes associação dessas duas artropatias. O paciente com artrite psoriásica, ele vai ter psoríase, lesão de pele, e o acometimento articular da artrite psoriásica tende a ser mais crônico, não autolimitado em crise, mas às vezes no começo a gente pode ter uma dificuldade de diferenciar, ela pode acometer o dedão do pé também, o tornozelo, articulações bastante acometidas com frequência na gota, e também elas podem estar associadas. O paciente pode ter artrite psoriásica e pode ter gota ao mesmo tempo. Tem autores que chamam essa associação de PSOAT, que seria Psoriatic Arthritis and Gout. PSOAT é um termo em inglês para a gente aqui destacar o quanto é comum ter associação entre artrite psoriásica e gota. Então elas podem ainda estar associadas. Combinado? Trouxe para você que hoje estão algumas doenças, temos outras que nós médicos temos que estar atentos para fazermos o diagnóstico diferencial da gota e termos certeza. Então, para chegarmos no diagnóstico de certeza, nós temos que excluir essas outras causas. Isso a gente faz lá no nosso consultório, pela nossa história, anamnese, exame físico e muitas vezes, se necessário, a gente utiliza então exames laboratoriais e de imagem para descartar essas outras causas e chegar no diagnóstico definitivo da gota ou de alguma outra artropatia inflamatória, como eu comentei aqui com você. Combinado? Um abraço para você e até a próxima.